que você está vendo aqui atrás é a maior sinagoga da Europa. Ela está localizada em Budapeste, na Hungria. E quando eu vejo essa sinagoga aqui na Hungria, eu me relembro do profeta Jeremias, em que ele falava que nós devemos trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Eu quero trazer a história de um diplomata suíço chamado Karl Lutz. Antes de servir aqui em Budapeste, ele serviu na Palestina. E lá na Palestina, duas experiências ele teve que foram muito marcantes. A primeira, ele viu pela janela do seu apartamento o linchamento de 4 judeus. Aquilo impressionou muito e marcou ele pelo resto da vida. E a outra coisa, ele servia na Palestina quando começou a Segunda Guerra Mundial, e lá foram presos 2.500 alemães, porque era o início da guerra. E a Alemanha então pediu que se fosse nomeado um juiz, algum mediador de um país neutro, e o Karl Lutz, como ele pertencia à Suíça, ele foi nomeado mediador, e ele conseguiu criar uma documentação chamada Unidades de Proteção e liberou aqueles 2.500 alemães da Palestina. Aquilo chegou a impressionar até o próprio Hitler. Depois ele vem servir aqui na Hungria, nesse momento da invasão do exército alemão. E nesse momento ele vê o que estava acontecendo, porque em março de 1944, quando a Alemanha invadiu a Hungria, já em julho do mesmo ano, 1944, eles enviaram em torno de 430 mil judeus, e aqui você tem um museu sobre isso, para Auschwitz. A maioria deles, cerca de 90%, já foram assassinados logo na sua chegada. E ele fica impressionado com o envio desses judeus para os campos de concentração. Ele não sabia ainda que ia para os campos de concentração. E ele começa a fazer uma movimentação para evitar que esses judeus fossem deportados para a Alemanha. E ele se relembra daquelas unidades de proteção, daqueles documentos que ele criou na Palestina, e ele tenta criar a mesma coisa aqui. E ele cria 8.000 documentos e ele apresenta ao oficial alemão que tomava conta aqui da invasão da Hungria, que era Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi aquele comandante dos campos de concentração que depois o serviço secreto, o Mossad, apreendeu na Argentina. E o julgamento dele depois em Israel é que deu aquele livro da Arendt, muito famoso, chamado A Banalidade do Mal. E quando ele apresenta esses documentos, o Adolf Eichmann ironiza ele, fala: puxa, você está parecendo o Moisés que quer libertar o seu povo. Mas o Eichmann, ele manda esses documentos para a Alemanha, chega a Hitler, Hitler se lembra daquela experiência e Hitler autoriza a liberação daquelas 8.000 unidades de proteção. Quando chega aqui, o Eichmann imaginou que fossem 8.000 judeus, mas ele diz ao Eichmann que não, aquilo eram 8.000 famílias. Resumindo, o Museu do Holocausto nos Estados Unidos fala que Karl Lutz liberou mais de 62.000 judeus. Foi a maior liberação de um civil de judeus, evitando que eles fossem a um campo de concentração. Por isso que no Yad Vashem, depois ele está lá entre os justos, entre as nações. Agora, o que é mais interessante? Ele era um cristão. Ele sempre falava e contou isso nas suas biografias, na sua biografia, que ele não era um cristão apenas de aparência, mas ele tinha que fazer alguma coisa para evitar que esses judeus fossem enviados para o campo de concentração. Então, o que eu queria trazer à memória é a história de Karl Lutz, que pouca gente conhece, mas um verdadeiro cristão, que não apenas viveu o cristianismo, mas que realmente conheceu pessoalmente os ensinamentos de Cristo e colocou eles em prática, liberando essa quantidade imensa de judeus.